O que a gente vê no dia a dia é assim, chegou a cefaleia? Faz lá isso, faz um analgésico, faz um anti-inflamatório, faz um opioide. A gente vê esse tipo de conduta, não diferenciando, não vendo se é algum sinal de alguma coisa mais grave ou não, ou se não for, se for primário mesmo, não, passa sempre a mesma coisa. Não é dessa forma que a gente trata de cefaleia. Por isso que esse tema é tão bacana, tão legal. A cefaleia é uma das doenças mais prevalentes no pronto-socorro, na unidade básica de saúde. Então, mesmo quem não estiver atendendo na emergência, que estiver no UBS, num PSF, vai se deparar todos os dias, provavelmente, com algum paciente com crise de cefaleia, porque a incidência é muito grande. E esse tema ele tem um sabor especial, vamos assim dizer, por dois motivos. Primeiro, porque essa cefaleia em si pode ser um sinal de alguma outra doença mais grave, que vocês, após essa live, vão ficar craque para decifrar se é isso o problema ou não. E naqueles casos de cefaleia primária, você precisa saber mais ou menos qual é o tipo da cefaleia para saber como você vai tratar. Então, olha só, você precisa diferenciar se são coisas mais graves, primeira coisa. Segunda coisa, não é nada mais grave? Ok, mas a cefaleia abrange uma série de outras especificidades que você tem que ter essa noção para poder tratar de forma adequada. Então esse tema é muito importante, muito relevante pela alta prevalência. Olha só, a estatística, de maneira geral, acredita-se que até 94% dos homens, ao longo da vida, vão apresentar pelo menos um episódio de cefaleia na vida. Então, praticamente todos. E mulher? Mulher, 99% vão apresentar um episódio, pelo menos, durante a vida. Quer dizer, todos vão apresentar. Então, se a gente pega a população brasileira, mais de 200 milhões de habitantes, vão ter 200 milhões de casos. É claro que ao longo da vida, mas é algo do dia a dia. Vocês vão se deparar com isso todos os dias. Pelo menos um atendimento, coisas assim frequentes. Isso. Crise hipertensiva e IVAs, que foi o assunto da última live, vocês vão sempre se deparar em pronto atendimento, sempre. Então tem que ter um domínio sobre isso. Frequentemente na emergência, muito frequente, estima-se que 5%, quase 5% de todos os atendimentos da urgência sejam de cefaleia. Então de cada 100 pacientes que foram atendidos no dia, pelo menos 5 estavam com cefaleia. Então é uma coisa muito frequente, vocês vão se deparar com isso. E aí a importância de fazer diagnósticos diferenciais, hemorragias intracranianas, dissecções de artéria intracraniano, hipertensão intracraniana, meningite, tumor. Então tem que estar atento para isso, porque às vezes a cefaleia vem como um sinal, mas manifestando de uma outra doença. E mesmo naqueles casos em que você descarta os diagnósticos diferenciais, você precisa estar sabendo, dentro das cefaleias, os principais tipos, porque para cada uma você vai padronizar um tipo de tratamento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí, a partir de hoje, para vocês que assistiram aqui, Dr. Eric, médico na prática, vocês vão lembrar dos 3 passos da cefaleia. Sempre. Vocês sempre vão conduzir dessa forma. Falou em cefaleia, vocês vão lembrar que são 3 passos. Primeiro passo que tem que vir à cabeça imediatamente quando está de frente com o paciente com cefaleia. Primeira coisa, saber se essa cefaleia é secundária ou primária. Se essa cefaleia está relacionada com algum outro problema que está manifestando como dor de cabeça ou não. Se é um problema exclusivamente único da parte cerebral, de cefaleia mesmo. Porque as causas de cefaleia primária tem várias teorias. Tem a teoria angiogênica, a teoria vascular, que era o que vigorou durante muito tempo. Mas aí alguns estudos viram que ela não é sozinho alteração vascular de vasoconstrição, vasodilatação. Vasoconstrição estaria atribuído à aura, que a gente vai falar um pouquinho. Vasodilatação estaria relacionado com a dor. Por isso, por exemplo, que usa ergotamina ou o Sumax. Ele faz vasoconstrição, tende a melhorar, mas não é tão simples assim. A fisiopatologia da dor de cabeça é muito vasta. São várias teorias, então não tem assim uma causa em específico. Por isso que entra a importância da gente diferenciar de outras causas. Tumor cerebral, meningite, sangramentos. Então,
Isso é a primeira coisa que vocês vão pensar a partir de hoje quando falar desse tema de cefaleia. Tem que vir a primeira coisa, o primeiro passo. Peraí, eu preciso diferenciar se é secundária ou primária. Para isso, para diferenciação das crises secundárias, vocês vão usar o mnemônico SNOOP. Para não esquecer, para padronizar, para ficar fácil de padronizar, de sempre lembrar, de ter uma forma como se fosse um checklist, você poder olhar um por um. Então, ó, SNOOP. Sistema neurológico, idade, início e padrão. Então, sistema neurológico, idade, início e padrão. Como assim? Sistêmico. Essa cefaleia está vindo sozinha ou está vindo relacionado com outros sintomas sistêmicos? Então, isso que é importante. E para isso, a gente precisa fazer o quê? Uma anamnese detalhada. A pressão pode te ajudar, frequência cardíaca, temperatura axilar. Porque dessa forma, você fazendo uma anamnese adequada, você vê se está tendo algum outros sintomas. Você consegue, através da pressão, já te dizer, opa, será que tem alguma coisa relacionada ou não? A gente fez a live aqui já teve a live de emergências hipertensivas, diferenças são de urgência e emergência, vocês estão sabendo já, acima de 18 APA, se tiver alguma lesão de órgão-alvo é uma emergência, e aqui entraria, por exemplo, hemorragia subaracnoide, pode evoluir como uma emergência hipertensiva, o pico lá em cima da pressão, rompe alguma artériazinha, e aí a manifestação é cefaleia, pode ser até exclusiva, pode não dar nenhum outro sintoma, e aí a história vai te falar isso muito bem. Então o primeiro é a avaliação sistêmica, é ver se tem mais alguma história. É um paciente que estava com petequia no braço, fazendo febre, muita mialgia, muita artralgia e está numa região endêmica de dengue, por exemplo. Opa, essa cefaleia está vindo secundária a um quadro de dengue. É um paciente que começou com um quadro também, ou viral ou bacteriano, e está evoluindo com cefaleia intensa, rigidez de nuca, febre. Opa, peraí, isso pode ser uma meningite. Então, esses sintomas sistêmicos vão te falar que pode ter algo mais além da cefaleia, que essa cefaleia, na verdade, é secundária a algum outro sintoma. Última live, falando de IVAS. Sinusites, então acúmulo de secreção na região frontal, na região zigomática, pode, no seio maxilar, pode levar a cefaleia. E aí é uma cefaleia secundária a um outro problema. Neurológico, aqui o exame neurológico vai te dizer bastante. Então, escala de coma de Glasgow, meningismos, sinal de Brudzinski, de Kerning. Isso já pode te dizer se está tendo mais alguma alteração. Poxa, o paciente está com dor de cabeça e com hemiplegia, você vai pensar que essa cefaleia secundária é um outro problema, está tendo um AVC. Então isso vai te chamar a atenção já, fazer um exame físico detalhado, ver se tem algum déficit focal, você examinar, ver, pedir o paciente apertar sua mão, fazer parte motora, parte sensitiva, se ficar na dúvida, fazer parte de reflexo, fazer o paciente deambular para ver se tem alteração na marcha. Então, nesse momento, você se atentar mais a alguma outra alteração além da cefaleia, além da dor de cabeça. Crises que começam em paciente com mais de 50 anos, tem que ficar atento. Só esse older de velho em inglês que foi sacanagem, né? Acima de 50 anos não é velho, pelo amor de Deus, mas aqui no mnemônico, acima de 50 anos vai chamar a sua atenção. Não, doutor, nunca tive essa dor de cabeça, paciente com mais de 50 anos, nossa, começou a estar doendo, nunca tive. Mais de 50 anos, até prova contrária tem que investigar. Pode ser uma cefaleia? Até pode. Uma cefaleia primária? Até pode. Mas se você obrigatoriamente tem que descartar. Então, qualquer um desses sinais e sintomas que tiver presente no mnemônico, você tem que obrigatoriamente de imediato investigar. Onset é o início. Então, o início da dor, como que foi? Se foi um início abrupto, primeiro episódio. O paciente que vai desenvolver, por exemplo, uma enxaqueca, que a gente vai ver, uma cefaleia em salva, ou ainda uma cefaleia tensional, ele vai precisar fazer o primeiro episódio. Lógico, vai começar a ter os sintomas, pode começar depois dos 20, dos 30, a gente vai ver os picos de idade, os 40, a cefaleia em salva. Geralmente, o primeiro episódio teria que investigar o paciente, porque se ele nunca teve antes, entraria em um dos critérios.
A gente sabe que no dia a dia isso é meio complicado, às vezes dependendo do local que tiver. Então vai mais pelo contexto. Chega um paciente, nunca teve cefaleia, a gente vai ver como conduzir nas cefaleias primárias, então cabe a você ali ter esse discernimento, ver se encaixa em alguma das cefaleias primárias, depende do estilo da dor, do início, do jeito que ela tá e se responde com as medicações ou não, tá? Então nesse quesito, sempre o primeiro episódio, o ideal seria investigar. Às vezes está numa emergência que você não vai conseguir investigar ali. Você orienta o paciente, depois eu vou falar disso na hora do tratamento. E esse daqui é uma coisa que tem que chamar muita atenção. Porque mesmo naqueles paciente que tem histórico de enxaqueca, paciente que tem histórico de cefaleia tensional, esse paciente pode evoluir com alguma outra complicação não relacionado com isso, mas ele pode ter uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia intraparenquimatosa, pode fazer uma meningite. Quer dizer, ele pode fazer algum outro quadro secundário que vai dar um outro padrão de dor de cabeça. Por isso que entra nesse critério, padrão, pattern, quer dizer, mudança do padrão da cefaleia. Isso é um dado muito importante que você tem que colher ali na história. O paciente chegar assim, doutor, eu tenho enxaquecas, eu já tenho direto, eu já me conheço, eu tenho aura, não tenho, a gente vai falar das 5 fases da enxaqueca. Eu tenho, mas olha, dessa vez está completamente diferente. Nunca tive essa dor de cabeça desse jeito. E às vezes não é nem a mais forte. Ela fala, não, já tive crise de enxaqueca mais forte do que está agora. Só que do jeito que está essa, nunca tive. É uma indicação de que você precisa investigar e descartar. Até prova o contrário, causa secundária. Por quê? Porque senão a gente fica já taxando a pessoa, e isso eu vejo, infelizmente, acontece muito com os pacientes oncológicos. Pacientes que fazem tratamento de câncer, a tendência, não de vocês, porque vocês que acompanham aqui, tenho certeza que vocês vão olhar o paciente como um todo, igual eu sempre venho falando aqui, e não taxar o paciente de imediato. Já contei, inclusive, caso clínico aqui, paciente com tumor de próstata, evoluindo para uma pneumonia, foi 2 vezes atendido no pronto atendimento, em UPA, não passaram antibiótico, chegou em sepse no Hospital do Câncer. Ele tem um tumor de próstata controlado, que não está dando sintoma, PSA está baixo e estava fazendo uma pneumonia. E é isso que a gente não pode taxar o paciente de imediato. Então chega um paciente que já tem um antecedente de enxaqueca. Tá com dor de cabeça? É enxaqueca. Não preciso nem examinar porque eu sei que ele tem enxaqueca, então isso é uma enxaqueca e vou tratar como enxaqueca. Tá errado. Justamente, e olha aqui, imagina ainda o paciente chegar e te falar, doutor, eu tenho enxaqueca, eu sei como é que é, mas essa dor desse jeito tá diferente. Olha, tá falando já para você aqui, o Snoopy, já tá te lembrando aqui, fala, peraí, diferente? Diferente como? Você colheu uma história melhor, vê fator predisponente, fator de melhora, fator de piora, vê alguma outra coisa a mais, algum fator de risco. Então tem que sempre estar atento e não taxar o paciente já assim que chega imediato. Não, o senhor faz tratamento de câncer, então o senhor precisa ir lá para o Hospital do Câncer. Porque se for uma unha encravada, pode ser por causa do tumor que o senhor tem. Infelizmente vejo muito isso. E não só para câncer, mas para doença crônica, paciente com doença reumatológica, paciente com doença endócrina, doença hematológica. A tendência é a gente ser induzido a pensar que o problema esteja relacionado, mas pode não estar. Então é aí que tem que ter atenção e fazer o exame adequado, examinar, ouvir o paciente, colher muito bem a história, porque a história do paciente é muito rica. Por isso que sempre, vocês já ouviram muito isso, e eu reforço, a anamnese é o primeiro, é o primeiro pilar, é você ouvir o paciente, prestar atenção no que ele está te falando, porque ele vai te dando dicas. E conforme a gente vai vendo aqui, que é isso que eu falo para vocês, começa a brilhar na cabeça, já com o que o paciente vai falando. Opa, não, nunca tinha tido essa dor desse jeito, ela está diferente. Opa, já dá uma brilhada aqui, falou, opa, dor diferente. Paciente com mais de 50 anos, antes já começa. E mais algum outro sintoma, pronto. Você já define na sua cabeça e consegue, já olha que legal aí, você já consegue excluir um pouco alguns diagnósticos diferenciais e você já tem um norte para isso. Por isso que, primeira coisa, ouça o paciente. Então, olha só, chegou o paciente, primeiro passo da cefaleia, diferenciar entre secundária e primária. Primeira coisa. Como? Através do Snoopy. Se tiver algum desses sintomas sistêmicos, neurológicos, pacientes acima de 50 anos, paciente com o primeiro episódio de cefaleia, nunca tinha tido antes, paciente que mudou o padrão, qualquer um desses positivo,
você vai partir para investigação, nem continua mais. O paciente vai merecer uma tomografia, vai merecer uma coleta de líquor, exames de sangue, hemograma, bioquímica. Então aqui, ó, é direto investigação. Vou falar um pouquinho mais para frente, inclusive de alguns casos, tá? Se o paciente não tem nada do Snoop, você fez o exame, o paciente chegou, você fez o Snoop e não tem nada positivo. Vamos partir para o segundo passo. Então, se de início eu já descartei alguma causa secundária, é claro que a gente pode, não assim descartar por completo, então não, certeza que não é nada secundário? Não, mas aí você conduz, peraí, se eu não conseguir achar nada para o secundário, vamos pensar em causas primárias. E aí o segundo passo é identificar qual é a primária, porque isso vai ser importante no tratamento. Então olha que legal, primeira coisa é você descartar coisas mais graves, que estão manifestando com cefaleia. Segunda coisa, é você mesmo comprovando, não, é uma cefaleia, mas eu preciso saber qual cefaleia que é, porque na hora do tratamento vai ser diferente. E eu preciso ter uma noção também desses sinais e sintomas dessas principais, porque isso vai impactar no seu diagnóstico. Para você, não, realmente, eu excluí a princípio secundária, e ele chega me falando que tem as 5 etapas da enxaqueca, poxa, eu fecho meu diagnóstico como enxaqueca. Então aí você já brilha 2 vezes. Uma, com certeza descartando causa secundária, e outra, que você vai saber o tratamento específico para enxaqueca. E não fazer um padrãozão, não, o paciente chegou, é dor de cabeça? Toma aqui, diclofenaco, tramadol, morfina, sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo padrão. Não. Você vai saber fazer o padrão correto. A enxaqueca não é a dor de cabeça, a cefaleia mais frequente, mas ela é bem emblemática. Por isso que eu trouxe ela primeiro, porque ela é muito emblemática. O paciente já sabe, segue quase sempre um padrão, e é aquela que está muito relacionado com o fator hereditário. Ela representa uma prevalência anual de 15% na população de maneira geral, é mais frequente nas mulheres, estima-se que 22% sejam mulheres, 9% das dores de cabeça sejam de homens relacionados com migrânia, com enxaqueca. Ela tem um pico de idade de 30 a 50 anos, terceira a quinta década de vida. 75, 3/4 dos pacientes, a gente vai falar das etapas, mas eles evoluem sem aura. E 80% desses pacientes têm história familiar positiva. E isso chama muito a atenção. O paciente vai falar, doutor, eu tenho enxaqueca, minha mãe tinha, minha avó, algum parente assim bem próximo, ele fala, já tinha também, eu tenho. O paciente já chega para você porque é muito emblemático os sintomas e as queixas da enxaqueca. O paciente já, com certa frequência, precisa ir em unidade de pronto atendimento para fazer medicação porque tomou via oral e não resolveu. E ele já sabe, então ele acaba antecipando. A hora que ele começa a sentir os pródromos, paciente que tem aura, então ele já procura atendimento porque ele sabe que vai vir uma crise, ele não quer ter aquela dor. Existem várias medicações para controle da enxaqueca, à base de ergotamina, geralmente, só que no geral, infelizmente, principalmente na rede pública, os pacientes não conseguem passar por uma avaliação neurológica, por um neurologista e tudo mais, então não fazem tratamento preventivo e sim só tratamento abortivo. A hora que está com a dor, procura o atendimento. E mesmo porque são medicações um pouquinho mais caras do que analgésico comum, e às vezes o paciente não tem nem condição de comprar. Então ele vai para o pronto atendimento para poder ser medicado lá, porque ele não tem condição de comprar. Geralmente as enxaquecas seguem esse padrão. A maioria não tem aura. 3/4 evoluem sem aura, mas classicamente ela segue as 5 fases. Primeira fase, sintomas premonitórios. O paciente começa horas antes, ou até dias, 1 a 2 dias. Ele começa com irritabilidade, diminuição da atenção, déficit de atenção. Alguns evoluem até com compulsão alimentar. E às vezes um tipo específico, tô louco por chocolate, tô louco para comer pimenta, tô louco para comer a base de cafeína. Depende, mas geralmente começa
algumas horas a 2 dias antes ele começa a ter esses sintomas premonitórios. E o paciente que já sabe que tem a enxaqueca clássica, ele já, puxa vida, já começa a sentir que está um pouquinho diferente, fala, caramba, deve ser enxaqueca. E aí o próximo passo é o paciente evoluir para a aura. O que é a famosa aura? São sintomas neurológicos complexos, deixa eu ver, que duram de 5 a 60 minutos e que esses sintomas, pessoal, eles podem ser visuais, geralmente a maior parte são sintomas visuais, escotomas, aquelas moscas volantes, alteração visual, perda de campo visual, o paciente reclama, às vezes fala que parece que a periferia do campo visual está perdendo, está embaçado, às vezes unilateral, não dos dois, às vezes só de um lado. Então ele pode ter esses sintomas visuais, sintomas auditivos, tem até descrição de paciente ouvir coisas, inclusive a enxaqueca teve épocas antigas, Idade Média, era atribuído a coisa de o paciente estar enfeitiçado, porque ouvia vozes, ouvia coisas, o paciente via coisas que eram relacionadas com a aura, então até tem relatos de exorcismo em paciente que tinha histórico de enxaqueca. Então ela dura de 5 a 60 minutos, podem vir mais de uma, pode ser visual, auditiva, sensitiva, o paciente pode evoluir com parestesia na hemiface, língua, corpo, pode até, casos extremos, evoluir com uma certa hemiplegia, que aí daria já um diagnóstico diferencial de AIT, de acidente transitório isquêmico. Mas classicamente é mais visual, auditivo, tá? E um pouquinho sensitivo, mas não com hemiplegia, mas pode acontecer também no esquema de aura. E aí, depois desses dois premonitórios, aura, vem propriamente dito a cefaleia, que ela é muito característica na enxaqueca. Forte intensidade, geralmente hemicraniana, então unilateral, geralmente pulsátil. Então essas são as 3 características principais da dor da cefaleia na enxaqueca. Hemicraniana, em adolescente, criança, geralmente ela é bilateral, mas em adulto, classicamente, ela é hemicraniana, tipo pulsátil, forte intensidade, o paciente já sabe, a hora que ele passa para os sintomas premonitórios, vem aura, ou às vezes não, a maioria não tem aura, mas ele já vê a hora que começa a dor latejante, unilateral, puxa vida, é uma crise, eu sabia. Eu estava esperando, já senti que eu estava diferente, estava mais irritado, e começou, eu falei, puxa, é enxaqueca, tá vindo a dor, começa aquela dor lancinante, geralmente piora com a atividade física, vai fazer algum esforço, fazer algum pegar peso, piora, parece que lateja mais ainda, o paciente fala, nossa, parece que tem um troço pulsando aqui dentro. Uma teoria mais antiga, clássica, falava o seguinte, que por alterações não muito bem explicadas em receptores de serotonina, outros receptores, faziam com que ocorresse uma vasoconstrição cerebral. Essa vasoconstrição seria responsável pela aura, então uma diminuição do aporte sanguíneo naquele terreno, geralmente começando na região occipital e vindo para a região frontal. Por isso que geralmente os sintomas da aura são visuais, porque a parte occipital é responsável pela visão. Então começava nessa região essa vasoconstrição, que ela progredia para frente e vinha após essa vasoconstrição uma vasodilatação. E a vasodilatação que estaria relacionado com a cefaleia. Isso não foi totalmente descartado, ainda acredita-se que tenha muito isso, principalmente na enxaqueca clássica com aura, mas mesmo a enxaqueca sem aura, então não passaria por essa fase de vasoconstrição, mas pode ser que esteja relacionado também com a fase de vasodilatação e que a dor estaria relacionada com isso. Não tem um mecanismo muito preciso, uma explicação fisiopatológica, se é exatamente isso que acontece. Mas tudo indica que sim, que seja não só isso, mas que isso também esteja envolvido. E aí então faria essa vasodilatação e dá esse sintoma da dor, tipo pulsátil. E eu expliquei isso para vocês se associarem com isso. Falou, opa, peraí, eu lembro que tinha um negócio que dilatava lá, que era a artéria, parte arterial dilatava, então aquilo fica pulsando. Ah, é verdade, na enxaqueca é tipo pulsátil, para vocês não esquecerem. É bem clássica, essa dor pode durar de 4 até 72 horas
E quando dura mais de 72 horas, a gente fala de estado migranoso. Vou falar um pouquinho disso depois, que inclusive muda, acrescenta uma medicação para o tratamento. Mas classicamente de 4 a 72 horas. Quer dizer assim, que nesses pacientes, mesmo se ele não tomar a medicação, a maioria deles em 72 horas para a dor. O problema é a pessoa aguentar ficar de 4 a 72 horas com dor. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro que chama Quando Nietzsche Chorou. É um livro bem bacana, que é um psiquiatra que no livro, na história, ele trata do Nietzsche, do filósofo, e aí o Nietzsche, segundo ele ali, tinha crises de enxaqueca, que parece que ele tinha mesmo, numa época em que não tinha medicação, então o cara tinha crise, tinha que ir para a clínica, entrava com outras medicações mais sedativas até a crise melhorar. É um livro interessante, é um livro bacana, fala muito da relação humana no livro. Só que com um pouco de viés da visão do Nietzsche, que era tudo em questão de troca, mas é legal, para quem tem interesse pode ler, Quando Nietzsche Chorou. Outra coisa muito frequente da enxaqueca são sintomas associados, principalmente náuseas e vômitos, isso é muito frequente, e outro muito frequente, fono e fotofobia. O paciente já chega assim para você, geralmente chega já de óculos escuros, se for de dia, fala, doutor, claridade, nossa, a cabeça parece que vai explodir, ou então ouço um barulho, nossa, parece que o barulho vem lá dentro na cabeça. Fono e fotofobia. Então, sintomas associados, náuseas e vômitos, fono e fotofobia. Pode perguntar que o paciente vai te falar que tem. Geralmente chega já nauseado. E por último, depois que cessam todos esses sintomas, para a dor de cabeça, para os sintomas associados, a aura já parou faz tempo. Depois disso tudo, o paciente se sente estafado, exausto, com necessidade de repouso. Ele falou, doutor, nossa, e é muito frequente isso. Você faz a medicação, a gente vai falar, faz o esqueminha, melhora, o paciente geralmente dorme, porque é tanto estresse para o organismo, aquela dor intensa, todos os sintomas, e por isso que fala que é muito mais do que só essa questão vascular, não é só uma vasodilatação, liberação de vários neurotransmissores envolvidos no mecanismo da enxaqueca, que depois que passa, o organismo dá aquela baqueada. Então, geralmente, fase de recuperação, de exaustão, necessitando de repouso. Se sai alguma coisa errada, letra, vocês desconsideram, porque escrever de lado é muito ruim. Mas tá bom. Então, essas são as 5 fases clássicas da enxaqueca. Todo paciente que chegar, então, para vocês, que vocês já excluíram a causa secundária, vão pensar na causa primária, pensa primeiro na enxaqueca, na migrânia. Por quê? Porque ela segue um padrão na maioria das vezes. Maioria das vezes, não todos, as 5 fases, mas geralmente sintoma associado, sintomas premonitórios, geralmente presentes, sintomas associados quase sempre, e a característica da cefaleia unilateral, pulsátil, forte intensidade. Então tenta já enquadrar de imediato para a migrânia, porque ela é muito característica, ela vem já com o passo a passo aqui para vocês, para ir brilhando já. Então, conforme o paciente vai falando, você já vai se atentando, falou, opa, peraí, deixa eu fazer o Snoop. Não tem nada do Snoop, então não é secundária. Primária, vamos pensar em migrânia e ver o que o paciente te fala. Histórico genético importante, você perguntar para o paciente, falar, mas alguém na sua família tem enxaqueca? Ah, tem, doutor, tem. Minha mãe, minha tia, minha outra tia, então, até prova o contrário, é uma enxaqueca. Esse é o clássico, é o que o paciente vai te descrever quase sempre seguindo o padrão. Mas tem outro tipo de cefaleia primária que é a mais frequente, que é o dia a dia do pronto atendimento, que são as cefaleias tensionais. Essa sim é a mais frequente. Só para dar um adendo, que eu vou falar depois também para vocês na hora do tratamento, 2 coisas. A migrânia sem aura, que é o que a gente discutiu, tirando a segunda etapa, que é a maioria dos pacientes, 3/4. E aqui, migrânia crônica, a gente tem que ter uma atenção especial, porque se você conduzir de forma errada ou não orientar seu paciente, você pode induzir o paciente a desenvolver uma migrânia crônica, aumentando o número de frequência da dor. E geralmente ela é classificada como crônica quando dá mais de 15 dias por mês em 3 meses consecutivos. Então tem que dar 15 dias, não direto, pode ser recorrente, mas pelo menos 15 dias no mês tendo cefaleia com mais de 3 meses.
E quando que o paciente pode desenvolver a migrânia crônica? Principalmente abuso de analgésicos. E aqui a gente inclui opioide. Então esses pacientes, é muito importante vocês orientarem, quando eu for falar do tratamento eu vou falar mais disso, mas é importante orientar, não ficar tomando medicação direto, porque senão ele pode desenvolver sim um componente crônico, e aí fica pior depois para contornar, mas eu vou falar mais disso na parte de tratamento. A segunda forma de cefaleia mais frequente, essa sim é a mais frequente do dia a dia, que vocês mais vão encontrar no pronto atendimento, é a cefaleia tensional, cefaleia do tipo tensional, CTT. Essa sim, com grande frequência, pico mais ou menos de idade por volta de 40 anos, geralmente ela muda um pouquinho da enxaqueca. A dor é de fraca a moderada intensidade, é aquela dor constante que o paciente vai falar assim, doutor, ela começou até mais fraca, veio piorando, sabe aquela dorzinha chata? Geralmente o paciente fala isso, fala, é uma dorzinha chata, apesar que eu nunca vi uma dor legal, mas o paciente fala, é uma dorzinha chata que começa assim, ó, ela vem devagarzinho, mas fica lá e não para e vai apertando, e nossa, agora tá doendo, eu falo, mas tá doendo muito? Ela, geralmente o paciente, tá incomodando. Então, ela é de fraca, geralmente bilateral, e aí ela pode ser occipital, pode ser frontal ou holocraniana. É comum as 3 apresentações. Occipital é a mais frequente, eu vou falar ainda um adendo sobre isso, mas ela pode acometer as 3 regiões. E o tipo que ele vai te falar, que o paciente vai te falar, que é como se fosse um aperto, uma pressão. Então olha a diferença. Lá na enxaqueca não, é aquela dor lancinante, forte, pulsátil, unilateral. Aqui não, é uma dor cansada, é aquela dor chata, aquela dor que incomoda. Sabe aquela dorzinha chata, doutor? Tá aqui, ó, na região da nuca, eu faço assim, ó, dói, eu mexo, dói tudo. Ou então dói aqui na frente, nossa, chega a doer aqui a pele. Isso é frequente o pessoal falar disso. Ó, vocês prestem atenção nisso. Cefaleia tensional. Mudança da sensibilidade na pele. É muito frequente o paciente falar assim, nossa, sabe, chega, dói assim, ó, encosto, dói, eu mexo o pescoço, dói, às vezes eu só de franzir a testa assim, já dói tudo aqui, já te chama atenção, e é uma dor tipo aperto, uma dor tipo pressão, é bem característica dessa fase. Geralmente aqui, o paciente fazendo atividade física não piora a dor. Essa dor geralmente surge no final da tarde porque está relacionado com estafa, com cansaço, com dor muscular, com estresse emocional. Tudo isso pode influenciar nessas alterações, principalmente dessa parestesia, essa mudança alodínia que chama, né, essa mudança de sensibilidade, uma sensibilidade dolorosa na pele. E essa característica de aperto e pressão que vocês vão se deparar muito. O paciente, parece que tem uma coisa, sabe, apertando assim, fica aquela dor contínua. É bem diferente a característica da latejante na enxaqueca. E isso que eu chamo a atenção para vocês, ó, é um desconforto pericraniano na palpação manual, provocada com a palpação. Isso é bem característico. O paciente fala, nossa, eu chego aqui, eu pego, dói, tá tudo meio dolorido, a carne fica meio dolorida. Os pacientes usam esses termos. E o gatilho, os gatilhos para isso, justamente o que eu falei de estresse, falta de sono, privação de sono, dor muscular, cansaço, estafa. Esses são geralmente os gatilhos relacionados com a dor tensional, com a cefaleia tensional. O paciente, você vai colhendo a história, vai perguntando, é o que geralmente o paciente fala. E qual que é o cuidado que tem que ter aqui, ó, que é o mesmo da de cima? Cronificação. Então você precisa avisar o paciente que ele não pode ficar tomando direto a medicação. Então você tem que orientar o paciente, porque ela pode cronificar, ficar crônica, principalmente se ele fizer abuso de analgésico e anti-inflamatório. Então tem que alertar o paciente. E olha uma coisa que eu chamo a atenção de vocês nesse tipo de cefaleia aqui, pessoal. Essa é a cefaleia clássica que o paciente chega lá, doutor, tô com dor na nuca, eu tenho certeza que é por causa da minha pressão. Tenho certeza. E para quem assistiu ao live de crises hipertensivas, eu falei sobre isso. Aí chega o paciente lá com a dor, tá com a dor de cabeça, a famosa dor na nuca, que é a lenda que a população tem de que dor na nuca é igual a pressão alta. Isso é lenda, isso é besteira, não existe. O que acontece?
É o clássico paciente com cefaleia tensional, é o clássico, dá no final da tarde, está cansado, estafado, estressado, chega no final da tarde com aquele peso, ele sente aquela dor na nuca, a alodínia, mudança da sensibilidade aqui na região cervical, pronto. Aí ele vai lá ver a pressão, 16/10, tá vendo? Eu falei que a pressão alta dava dor de cabeça, ó, tô com a pressão 16, quer dizer que eu tô com dor de cabeça. Mas para vocês, quem assistiu ao live sobre crises hipertensivas, eu fiz um combinado com vocês no começo da aula, que vocês, para assistirem aquela live, tinham que tirar todos os pré-conceitos que vocês tinham, os conceitos prévios a respeito de pressão alta, que não tem nada a ver, nada a ver. Por isso que se chega um paciente desse, com 16, 17, às vezes 18 de PA, você não precisa dar antihipertensivo, pelo amor de Deus, não é esse o problema. O paciente está com uma cefaleia tensional, geralmente dá na região da nuca, região do occipital, do pescoço, mudança de sensibilidade da pele. Mas aí ele vai olhar a pressão, mas e aí essa pressão alta? Tá com dor. Se o paciente tivesse com uma dor na perna intensa, você vai ver a pressão dele? Vai estar alta. E na verdade, nesses casos, olha os fatores desencadeantes: estresse, estafa, perda de sono, privação de sono, tudo isso favorecendo já para a pressão subir. Eu falei isso para vocês naquela live também, que a nossa pressão ela não é estática, ela varia ao longo do dia. Se eu estou quase cochilando quietinho, vai estar 10 minha pressão. Agora eu vou dar uma corrida, tudo, vai estar 16, 15. Toma um baita susto, ainda falei isso para vocês na live lá, recebo uma chamada, vou pôr no celular, compra de R$10.000 seu cartão de crédito, falou, meu Deus, nem tenho. Pressão vai lá em cima. E aqui é o clássico exemplo disso, que a pressão vai subir pela dor e vai subir pelos próprios gatilhos. Então não tem nada a ver você chegar para um paciente desse e passar um antihipertensivo. Tem nada, não. Toma um captoprilzinho aqui, vai lá. Aqui ele precisa de analgésico, precisa de anti-inflamatório, não precisa de antihipertensivo. Então esse aqui, ó, a tensional, lembra que ó, é uma tensão que o paciente está. E é geralmente isso, tô com aquela tensão no ombro. É isso, é uma cefaleia tensional. Não tem nada a ver com pressão alta, tá? Não tem nada a ver com pressão alta. E os mecanismos aqui de gatilho da própria cefaleia tensional também são os mecanismos de gatilho, os mecanismos para elevação da pressão. E um não tem nada a ver com a outra, tá? Então, de uma vez por todas, para vocês tirarem da cabeça essa ideia de que dor na nuca é igual pressão alta. Não é. Não, doutor, mas como é que eu vou mandar um paciente com 16/10 para casa? Vai mandar. Assiste ao live de crise hipertensiva, tem lá no canal do YouTube, vai lá, assiste que você fica com segurança. E eu até falei lá, você até pode dar um antihipertensivo pro paciente, uma losartana, um captopril, o que seja, o que você tiver lá na mão. Você vai dar chorando, o doutor Érico falou para mim, não era para dar, eu vou dar, porque se eu não der, vão me bater aqui, o paciente vai me bater, o pessoal da equipe vai me bater. Vou dar, sabendo que tá errado. Mal não vai fazer, mas tá errado. Assiste lá essa live que ficou bem bacana. Essa é a segunda, é a mais frequente, e tem uma outro tipo, que também é relativamente frequente, das três é a que menos dá, mas ela é muito emblemática. O paciente vai para o pronto atendimento quase todas as vezes, enquanto que a tensional, o paciente acaba tomando um analgésico em casa e não vai. Aqui, quase 100% dos pacientes vão, porque ele chega achando que está tendo algo mais, que está mal, e a dor é lancinante, intensa, que é a famosa cefaleia em salvas. Essa é uma categoria de cefaleia. Tem uma classificação de 2014, se eu não me engano, da Sociedade Internacional de Cefaleia, que eles classificam por vários tipos de cefaleia. Para quem já teve essa aula durante a faculdade, provavelmente teve dessa forma, eu também tive, ficar descrevendo uma por uma daqueles 1 milhão de tipos de cefaleia, que aí você chega na quinta, sexta, você nem lembra mais das outras. A hora que chega então no final, você não sabe nem seu nome mais, de tanta... Tem várias classificações. Isso para o dia a dia não te ajuda em nada. Por isso que eu trouxe as 3 principais, que você sabendo manejar essas, tá ótimo, porque aquelas outras, e classificar e cair em cada um, tem cefaleia relacionada, por exemplo, com ciclo menstrual, cefaleia relacionada com parte digestiva, tem de tudo. Não é lá você na ponta que vai te ajudar você saber uma por uma disso. Não, isso você vai mandar para o especialista. Aqui na ponta você precisa seguir os 3 passos da cefaleia, que você consegue conduzir praticamente todos os seus casos de cefaleia que você atender. E vai encaminhar para a investigação, depois a gente vai falar no tratamento. Essa cefaleia em salva, ela tem uma característica, que ela comete mais homens, 3 vezes mais homens do que mulheres.
Não tem uma explicação para isso, mas ela acomete muito mais homens, um pouco mais jovens, de 20 a 40 anos, enquanto que a gente viu que a tensional é por volta dos 40, a enxaqueca dos 30 aos 50, essa dá em homens um pouco mais jovens. E a característica é uma dor que dura de 15 a 180 minutos, e ela geralmente dá em salvas, às vezes pode ter de 2 a 8 no mesmo dia ou ao longo de um mês. Até 2 meses ela pode ficar dando em dias intercalados, recorrente, ela tem essa característica. Então ela vai e acaba dando nesse período, aí ela vai e para. Aí vai dar de novo. Por isso que se o paciente já no primeiro episódio ele não procurou, no segundo ele procura, porque a hora que alivia a dor, ele, caramba, o que foi que aconteceu? Que dor foi essa que eu tive? Meu Deus! Aí ele dá aquela aliviada e vem de novo e fala, não, tá tendo alguma coisa, não é possível. Não, tá tendo algum problema e tá voltando, eu preciso ver o que é isso. Então esse paciente procura atendimento, ele é bem emblemático. Como que você classifica, então, que você enquadra como sendo uma cefaleia em salva? Ela é muito característica. Primeiro, é uma cefaleia intensa, unilateral, lancinante, chega de uma vez, geralmente região frontal periorbitária unilateral. É bem característico, doutor, parece que tem um negócio aqui assim, ó. E mais, pega então um lado, geralmente região frontal e região periorbitária, associado a hiperemia conjuntival, quer dizer, olho vermelho, ele chega com olho vermelho ipsilateral à dor. Ou ainda, pode dar até pitose palpebral, olho caído. Ele chega, doutor, eu tô tendo um AVC, tô tendo alguma coisa porque tá com uma dor insuportável aqui, meu olho tá vermelho e meu olho tá caído. Ou ainda, congestão nasal ipsilateral, ou ainda rinorreia. Tudo ipsilateral, tá? Dificilmente bilateral, geralmente é unilateral. Porque esse tipo de cefaleia está relacionado com o quinto par craniano. Não se tem muito bem a explicação, mas acredito que seja nos núcleos da base do nervo trigêmeo e que esteja alguma relação com ele. E ele tem 3 ramos, 2 sensitivos e o mandibular é sensitivo e motor, ajuda na mastigação. Mas o oftálmico e o maxilar, eles são sensitivos. Então, geralmente pega um ramo, geralmente o oftálmico, mas pode pegar o maxilar também. E aí, por isso que dá esses sintomas. Então pode dar hiperemia, do olho ficar vermelho, pode dar pitose, pode dar rubor facial desse mesmo lado. Então é característico, o paciente chega com aquela dor, com aquele negócio, parece que ele teve uma pancada, às vezes chega até com edema palpebral desse lado. E aí você bate o olho naquele tipo de dor, com esses achados ainda, e ainda o paciente apresentando inquietação ou a agitação, é aquele paciente que não para quieto, ele fica, sabe, para um lado para o outro, assim, ele fica, doutor, tá doendo demais e não para, não tem posição, sabe, ele fica agoniado com aquilo e dor só em um olho, em cima, periorbitário, nessa região, é muito característico. Homem mais jovem, que chega com essa característica, rinorreia, até prova o contrário, isso é uma cefaleia em salva. Até prova o contrário, cefaleia em salva. Então olha como que dessa forma você consegue distinguir os 3 principais grandes grupos de cefaleia primária. Enxaqueca com a sua forma clássica, a gente vai ver no checklist, para vocês fixarem bem, mas com aquela forma clássica, 5 fases. Tensional, geralmente mulher, faixa dos 40 anos, é aquela dor que começou devagar, vai apertando, tem aquela mudança alodínea, mudança da sensibilidade na pele, paciente mais estressado, cansado, fadigado, sem dormir direito. E, por último, a insalva, que é homem mais jovem, aquela dor lancinante, unilateral, periorbitária, e vai doendo o olho hiperemiado, edema, tudo ali acompanhando esse quadro clínico que fica muito, ó, vocês olharam um negócio desse, o paciente chegar, você olhando ele já para um lado para o outro, falando que está doendo demais em cima do olho, você olha o olho dele vermelho, na hora começa a brilhar na cabecinha de vocês, ela começa assim, caramba, peraí, homem, jovem, dor intensa, rinorreia, lacrimejamento, meu Deus, eu sei que é isso, se você falar em salva, vocês vão brilhar, pessoal. Então vamos lá, pessoal, a gente finalizou aqui então o raciocínio para saber da cefaleia em salva, aquela que começa aí de 15 a 1 hora, a 2 horas, 3 horas mais ou menos, de 15 a 180 minutos.
lancinante num dos olhos, associado com outros sintomas, peremia, lacrimejamento. Fechou esse raciocínio. Eu coloquei para vocês aqui um adendo, que aí seria um assunto para cada live, mas só para a gente ter uma ideia das outras causas que podem acometer o indivíduo a ter uma cefaleia secundária. Falei de meningite, falei de tumor é frequente. Inclusive, eu citei isso na live de câncer gástrico, que tumor de pulmão, hoje no mundo, é o que mais incide, é o que mais tem em número absoluto e é o que mais mata. E boa parte desses pacientes manifestam o primeiro sintoma com algum sintoma neurológico. Às vezes cefaleia, é frequente isso, cefaleia, crise convulsiva ou hemiplegia. Paciente que está lá, está bem, tabagista, porque os outros sintomas, tosse, expectoração, o cara já tem e ele não procura atendimento. Pode até piorar um pouco, fica com mais falta de ar, mais tosse, mas ele não procura porque ele fica assim: ah, eu não vou lá no médico, eu sei, estou tossindo, eu sei que é por causa do cigarro. Se eu for lá, ele vai falar que é por causa do cigarro, então para ele me falar isso lá, eu prefiro ficar aqui. E aí, com frequência, o paciente manifesta uma crise convulsiva, começa com uma cefaleia intensa, diplopia, alteração visual. É frequente isso, infelizmente. Ou então evolui com hemiplegia, faz uma tomografia, pronto, tem uma lesão enorme. Aí fala, opa, peraí, vamos tomografar o resto. Tomografa o pulmão, um baita de um tumor de pulmão que fez metástase cerebral e faz com frequência. Então eu coloquei para vocês aqui algumas só para a gente falar por cima, porque caberia uma live para cada uma dessas situações. Mas o que vai te chamar a atenção nas secundárias? Quando você fizer o SNOOP, do sistemas sistêmicos, sintoma neurológico, idade, paciente acima de 50 anos fazendo o primeiro episódio de cefaleia ou mudança no padrão, tem que te chamar a atenção para isso aqui, ó. Você ficar pensando. Olha uma coisa que acontece com frequência, que dá cefaleia com frequência. Hemorragia subaracnoide ou hemorragia intraparenquimatosa, ou AVE hemorrágico. Para quem assistiu, eu fiz uma live sobre AVC, fala que a gente vê lá que a grande maioria, 87% são os AVCs isquêmicos e 13% os AVE hemorrágicos. Uma das principais manifestações do AVE hemorrágico é a cefaleia. E essa cefaleia surge em 97% dos pacientes. Mas tem um porém aí. O AVE isquêmico também pode evoluir com cefaleia, mas é a minoria. Então não é assim, porque o paciente está com cefaleia e você pensar numa hemorragia, um AVE hemorrágico, ele pode ser um AVE isquêmico também. E aí, para quem assistiu ao live de AVC, sabe que obrigatoriamente o paciente tem que estar fazendo tomografia em 30 minutos e tem que estar com laudo em 45 minutos. Aí é outro problema, eu falei lá, mas só para vocês saberem então que sangramentos, o paciente pode evoluir com cefaleia, pode evoluir com alteração visual, pode evoluir com rigidez de nuca, escorre o sangue pelo líquor e começa a dar um pouco de rigidez de nuca, então tem que ficar atento para outros sintomas. Geralmente aqui é uma dor súbita, de início súbito, paciente que não tem histórico prévio, vê uma dor muito forte, muito intensa, lancinante, começou a poucos segundos, súbito de uma vez. Isso já tem que te chamar a atenção. Esse padrão de dor não se encaixa com nenhum dos que a gente viu de primária. Isso aqui até prova o contrário, o paciente merece uma tomografia. Um outro evento que pode acontecer, trombose venosa central. Assim como pode ser trombose venosa periférica, pode fazer trombose pulmonar, também pode fazer trombose em veia cerebral. Então, isso é muito frequente em pacientes com trombofilia e situações em que o paciente fica com predisposição à trombofilia. Quando? Gestação e puerpério. Então, gestante com queixa de cefaleia de caráter progressivo, que não melhora, que foi piorando aos poucos, um período maior, é uma paciente que você tem que estar atenta. O paciente que não tinha histórico de cefaleia, ficar atento que pode ser trombose venosa central. E aí tem que fazer uma angio-TC para poder fazer o diagnóstico. Outra coisa que pode acontecer, síndrome da vasoconstrição reversível. Isso aqui, principalmente paciente usuário de droga, usuário de estimulante, êxtase, anfetamina, cocaína. Isso pode acontecer, causa várias áreas arteriais cerebrais ficam umas dilatadas e outras contraídas. Como se, sim, vamos fazer uma analogia grosseira, mas como se fosse o esôfago em saca-rolha, o paciente com um espasmo esofagiano, que faz umas áreas de constrição. Isso também pode acontecer principalmente com o uso de cocaína. Então, o paciente que cheirou, estava fazendo uso de cocaína, fazendo uso de êxtase, anfetamina, pode chegar no seu pronto atendimento queixando de uma dor de cabeça muito forte, muito intensa.
E você tem que pensar nessa variante. É claro que você vai ter que investigar, principalmente o paciente usuário, você vai ter que investigar de imediato. E outra, dissecções arteriais. O paciente pode fazer uma dissecção da carótida, uma dissecção da basilar, da vertebral. E sabe quando que isso pode acontecer, que você tem que ficar atento? Por exemplo, quiropraxia, pode acontecer isso, o paciente fazendo aqueles movimentos, dependendo do jeito que faz. O paciente que tem predisposição pode fazer uma dissecção arterial. Trauma de baixo impacto, postura, paciente que fica com postura errada assim, durante muito tempo, é um paciente que, se tiver predisposição, pode fazer esse tipo de alteração, tá? Aqui só alguns exemplos para vocês terem na cabeça para ajudar na hora do diagnóstico diferencial. Mas fazendo o SNOOP, vocês identificando que pode ter uma alteração, importante é ter isso em mente, que tem essa alteração, tem que investigar. E aí você tendo isso, você não deixa passar batido nenhum caso. Tá legal, pessoal? Então aqui, segundo passo é a gente saber das principais cefaleias primárias. Para quê? Para brilhar no terceiro passo, que é o quê? A gente saber tratar. É isso que é o importante, é você fazer toda a sequência para fazer o tratamento adequado. Então já vai lá, faz um print aqui, que esse é para guardar, que é isso que você vai usar no seu dia a dia quando estiver de frente com o seu paciente. Você vai fazer os 3 passos, vai fazer o primeiro do SNOOP, o segundo para saber qual dos 3 tipos, grandes grupos de cefaleia, para brilhar na hora de atender seu paciente e fazer para ele o melhor, e não uma receitinha, chegou com cefaleia, eu sempre faço tramadol e diclofenaco. Para todos? Sim. Porque cefaleia mesmo é tudo igual? E não é, vocês estão sabendo que não é igual. Então, para cada um, vocês vão tratar com uma forma específica. Vamos padronizar, então? Essa padronização de atendimento de conduta, inclusive, é a que eu vou mandar para vocês lá no grupo do Telegram, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Neurologia, tá? Da Academia Brasileira de Neurologia. Como que a gente vai classificar? Como que a gente vai usar para tratar o paciente, então? Olha só, pessoal. No terceiro passo do tratamento, os pacientes que chegam com enxaqueca, que eu falei para vocês que são aqueles mais emblemáticos na sequência, sintomas premonitórios, aura, a dor intensa, os sintomas associados e a fase de recuperação, para esses pacientes a gente vai tratar de 2 maneiras, seguindo uma sequência bem passo a passo. Primeiro, se o paciente chegar com uma dor com menos de 72 horas, é uma enxaqueca aguda, realmente aguda, uma migrânia aguda. Primeira coisa que esses pacientes precisam, repouso e área escura. E muitas vezes isso é negligenciado. Passa a medicação, manda lá, vai lá para a enfermaria, e tá barulheira lá, e criança gritando, e correndo, e chorando, luz acesa. Não tem como o cara melhorar, não tem como, ele precisa... De preferência, você recomenda, fala, olha, vamos arrumar uma enfermaria, arruma um lugar mais quietinho, se for possível, tá? Eu sei também que tem muito pronto atendimento que isso não dá, mas, se possível, um local em repouso, quietinho, deitado, luz baixa. O que você vai fazer para ele de medicação? Aqui, ó, o racional é você fazer analgésico, anti-inflamatório e associar um antidopaminérgico. Principal aqui deles, e que já funciona como antiemético, dimenidrato. Você vai começar, que é o famoso Dramin. Geralmente tem o Dramin B6, que é associado à vitamina B6. Ótimo, padrão. Você coloca num sorinho. A recomendação da Sociedade de Neurologia é de fazer 30 miligramas, mas a ampola é de 50, então faz 50 logo, uma ampolinha diluído em 100 de soro fisiológico, seria o ideal. Mas olha uma coisa que sempre é bom fazer na enxaqueca, soro fisiológico. Esses pacientes que chegam com quadro de enxaqueca, geralmente ele tem um certo grau de desidratação relativa. Uma por causa da própria dor, que ele zera, ele fica em jejum, ele por si só já não ingere mais nada, ele não quer tomar nada, não quer comer nada. A própria cefaleia, dor intensa e o quadro faz uma gastroparesia, fica com o estômago parado. Então isso já ajuda também ele ficar nauseado, e se estiver ainda vomitando, está perdendo líquido. E geralmente nos pródromos, nos sintomas premonitórios, um deles, que eu acabei nem falando, é o paciente aumenta a quantidade de diurese, tá? Por liberação de neurotransmissores, acaba influenciando na diurese também. A gente sabe que tem um hormônio antidiurético. Então esses pacientes geralmente se beneficiam com um sorinho. Então, de maneira geral, pode fazer para todos, é claro, chega um paciente renal crônico, um paciente cardiopata, você vai tender a pesar menos a mão. Mas de maneira geral, como a gente viu, a faixa etária,
é de pacientes mais jovens, relativamente jovens, 30, 50 anos, pode fazer 500 de soro fisiológico, pode fazer. Aproveita e mistura o Dramin dentro, porque o Dramin, o ideal é você misturar num frasquinho com 100, mas aí você já mistura aqui no de 500, pede para correr em 20 a 30 minutos, pode misturar o Dramin, aí já deixei do jeitinho que você pode prescrever. Diminuidrato 50mg, soro fisiológico 500 e IV de 20 a 30 minutos, vê lá o que você preferir. Analgésico, o único injetável que tem é dipirona, o paracetamol pode ser usado? Pode, mas aí é via oral. Então você usa dipirona, se o paciente for alérgico, pode dar para ele tomar paracetamol. E algum anti-inflamatório, pode ser o cetoprofeno, 100mg. O cetoprofeno pode fazer IM ou venoso, 100mg fica a seu critério. Você pode usar diclofenaco aqui também, 75mg IM, se for VO é 50mg. Eu deixei o cetoprofeno, que é o que tem de maior padrão. Você pode usar o tenoxicam, às vezes tem também, 40mg, ampolinha de 20, você pode fazer 2. Esse é o padrão que você vai fazer. Anti-inflamatório, analgésico e o diminuidrato. Você pode usar o Plasil também, se não tiver o Dramin, pode usar o Plasil. O Dramin tem um efeito a mais benéfico nesses casos, que ele causa um pouquinho de sonolência, sedação, então ajuda também nesses casos. Mas caso não tenha o Dramin, você pode usar a metoclopramida. Fez essas medicações, dali 1 hora, não melhorou, você vai reavaliar o paciente. Se ele ainda tiver com dor, ou a dor estiver melhorando muito pouquinho, muito devagar, aí você vai lançar a mão do Sumax, tá? Sumax tem a ampolinha subcutânea de 0,5 ml, 6mg, ou você pode fazer o oral, não é em todo lugar, infelizmente, que tem o Sumax injetável. Se tiver, é o que você vai fazer. Se não tiver, você vai fazer o comprimidinho oral. O comprimido oral ele tem de 25, de 50 e de 100mg. Você faz o de 50, se for de 25, você faz 2, tá? E você pode repetir mais uma vez ali dali 1 hora. Então, fez analgésico, anti-inflamatório, Dramin ou Plasil, metoclopramida, não melhorou em 1 hora, fazer o Sumax, que é o sumatriptano. Ele é um agonista serotoninérgico, então ele ajuda a fazer a vasoconstrição. Se o paciente tomar alguma outra medicação com esse mesmo efeito, você não dá, mas de maneira geral pode dar 6mg subcutâneo ou 50 VO. E aí, esses pacientes de forma aguda, caso não melhore com tudo isso, você vai encaminhar esse paciente, porque ele não está respondendo, ele pode estar com um estado migranoso que ele não vai responder, ele vai precisar de internação e vai precisar de uma avaliação neurológica, porque aqui você fez tudo isso de medicação, não está resolvendo, talvez pensar em investigar uma causa secundária, pode ser que ele esteja tendo uma causa secundária mascarado com uma crise de enxaqueca, tá? E tem aqueles casos em que o paciente chega com mais de 72 horas de dor, mas que ainda você não classifica ele como crônico, porque o crônico a gente viu que tem que ter 3 meses de dor, mais de 15 dias por mês com dor. E aí esse paciente chega com mais de 72 horas de dor, que é o chamado estado migranoso, às vezes melhorou um pouquinho e a dor voltou menos de 12 horas, então você já pode classificar como sendo um estado migranoso. Para esses pacientes, o que você vai fazer? O mesmo esquema A, mesma coisa, e já tendendo a fazer um corticoide, dexametasona 10mg, tá? Tem ampolinha de 2mg e ampola de 10. O ideal é fazer a dose de 10mg. Então você já faz também lento. Se esse paciente já tem histórico de refratariedade, se ele fala, doutor, às vezes eu venho, não melhora, eu preciso fazer, já pode fazer, faz todo o esquema A e já manda dexametasona também, porque aí já vai entrando com tudo para ir dando tempo para ver se vai aliviar. E aí aqui a mesma coisa, fez tudo isso, não resolveu, tendência a pensar em encaminhar esse paciente para investigação. Uma outra medicação que você pode fazer uso aqui, que a gente usa mais na crônica, é o Amplictil. Eu vou falar ali na cefaleia crônica para o uso do Amplictil, tá? Mas aqui você poderia pensar, mas eu fico mais seguro, fazendo tudo isso, não resolveu, encaminhar para o sistema terciário passar a avaliação neurológica, porque alguma coisa tem. Pode ser só um estado migranoso que não está melhorando, pode ser, mas esse paciente merece um cuidado mais de perto. E na cefaleia tipo tensional, o que a gente vai usar de tratamento? Só analgésico e anti-inflamatório, mais nada. Geralmente um dos dois já resolve, se você fizer 1 grama de dipirona já resolve, 750mg de paracetamol já resolve, você pode lançar mão de algum anti-inflamatório.
ali na urgência ou não. Se o paciente foi até lá na urgência, você até poderia passar comprimido para ele, a não ser que ele não tenha em casa, mas de qualquer forma, se ele já está lá, eu recomendo fazer alguma coisa venosa, ou IM ou IV, porque ele já foi lá, faz alguma medicação, deixa ele aguardando um pouquinho, 1 hora, para ver se melhora. Se for aqueles casos que está com pressão alta junto, deixa um pouquinho lá em repouso, vale a pena do que você só atender. Ah não, toma dipirona. Imagina, chega o paciente 16/10 de PA, cefaleia, região occipital, intensa, final da tarde, doutor, é minha pressão. Ó, eu sinto a pressão aqui, ó, encosto aqui no pescoço, dá aquela pressão. Então minha pressão tá alta. Imagina esse paciente, o que era o certo, vamos assim falar? Era simplesmente dipirona, 1 grama, toma, o senhor, se for comprimidinho de 500 miligramas, o senhor vai tomar 2, pode ir para casa. Imagina se você faz isso, você vai ser crucificado pelo paciente, pela equipe, a família vem te bater depois. Meu Deus, meu pai veio aqui com 16/10 de pressão, você deu uma dipirona para ele? Se fosse para tomar dipirona, ele tomava em casa, não precisava vir aqui. E olha que você estava fazendo a coisa certa, mas o que é uma coisa importante nesses casos também? Você orientar o paciente, falar, olha, não é sua pressão, isso é uma cefaleia, provavelmente uma cefaleia tensional, ela responde bem com dipirona. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o analgésico para o senhor aqui, daqui 1 hora a gente vê a pressão de novo, garanto para o senhor que vai ter abaixado já essa pressão na hora que a dor aliviar. Então, ó, dipirona 1 grama, pode fazer paracetamol, cetoprofeno 100 miligramas que eu já tinha colocado em cima, coloquei outras dosagens, ó, ibuprofeno de 400 a 800 miligramas, você pode fazer até de 4 em 4 horas, se for 400 miligramas, se for 800 faz de 12 em 12, se for 600 miligramas você até pode fazer de 8 em 8. A dose total aí de 1.600, tá? Diclofenaco, se for fazer IM, ampolinha é 75, não tem diclofenaco venoso, tomar cuidado com isso, não dá para fazer IV, dá para fazer só IM ou VO. VO, a dose é 50 miligramas. Mas você vai usar só isso, é analgésico e anti-inflamatório, tá? Um adendo aqui, ó, para os dois, não usar opioide, coloca isso na cabeça de vocês, nenhum tipo de cefaleia, não usar opioide. Ah, por quê? Não resolve? Não, resolve. O problema é que você pode induzir o paciente à dependência. Então, não associar para ele melhora de uma crise de cefaleia com opioide, porque senão toda vez que ele tiver crise, ele vai chegar e falar, doutor, a minha só melhora com morfina, a minha só melhora com tramadol. Então, não deve fazer, não deve, porque não é só com isso que resolve. A gente viu aqui, ó, qual é a sequência. Então, não se use, eu vejo com frequência usando para cefaleia tramadol, muito frequente. Não deve fazer isso. Uma outra coisa, o tramadol ele causa muita êmese, muita náusea, vai piorar um paciente com enxaqueca. Então, não faça, tá? É anti-inflamatório, analgésico. E se for enxaqueca, você pode fazer o Sumax e Amplictil em alguns casos e dexametasona. Mas não fazer opioide, não fazer para o resto da sua vida, a não ser que mude tudo, a literatura recomende fazer até esse momento, não deve, principalmente para não condicionar o paciente e pensar, poxa, eu só melhoro quando faz a morfina. E aí, para a gente finalizar o tratamento, cefaleia em salva. Essa é uma cefaleia bem característica do homem, que dá aquela dor, dá no olho, lacrimejamento. Né? Olha que legal o tratamento, apesar disso ainda não ser bem esclarecido, não ser assim uma coisa realmente que a literatura afirma com toda certeza, mas o que é feito e a recomendação da Sociedade de Neurologia é fazer oxigênio. Pôr numa máscara, de preferência não reinalante, que tenha válvula, deixar ele com a máscara, um fluxo de 10 a 12 litros por minuto, pelo menos uns 20 minutos com 100% de O2, tá? Essa é a recomendação. E aí, num caso selecionado, dependendo do jeito que o paciente tiver, você pode fazer o Sumax 6 mg subcutâneo ou 50 mg VO, tá? Mas o padrão tratamento aqui é fazer o oxigênio. Não é analgésico, não é anti-inflamatório, é oxigênio e fazer o Sumax, para cefaleia em salva. E aí, você é importante também que esse paciente, como ele vai ficar um período, provavelmente, que pode levar até 2 a 3 meses, tendo esses episódios, é você orientar o paciente. Ele precisa realmente passar por uma avaliação neurológica, descartar outras coisas, mas isso pode ser em caráter ambulatorial. Falar para ele evitar bebida alcoólica, que isso pode acontecer, substâncias voláteis, desodorante, por exemplo, evitar, porque cheiro forte disso pode, tinta, qualquer coisa em spray, pode ajudar a piorar a cefaleia.
e coisas que podem estimular, estimulantes de maneira geral, cafeína, ou se o paciente faz uso de algum tipo de droga, alguma outra coisa, você tem que orientar ele a parar, tá? Então isso é importante, é você fazer o O2, fazer o Sumax e orientar ele quanto às medidas para evitar a crise. E orientar, falar, olha, geralmente isso evolui bem, não vai fazer o senhor ter um AVC, isso não quer dizer que está tendo também, não é isso, mas meu Deus, não vai fazer nada. Às vezes chega, você faz só O2, fala, não, você tem que explicar para o paciente, fala, olha, esse tipo de cefaleia chama cefaleia insalva, é bem característico, é um problema na parte do nervo trigêmeo, mas nem adianta você especificar muito que ele não vai entender, mas você fala para ele, olha, isso é benigno, isso não vai evoluir, não vai fazer ter um AVC, nada disso. Deixar ele tranquilo para isso. E naqueles pacientes que chegam já com cefaleia crônica, por que eu coloquei? Porque teoricamente isso precisaria ir para o ambulatório, mas a gente sabe que muitos desses pacientes procuram emergência porque não conseguem consulta no ambulatório. Então, para esses pacientes, fazendo uso crônico, ou de ergotamínico, ou de sumatriptano, analgésico, anti-inflamatório, o paciente toma quase todos os dias, praticamente todos os dias, o que é a primeira coisa que você vai falar para ele? Parou, não vai tomar mais nenhum. Partir, mas doutor, vou ficar com dor. Parando de tomar, a dor tende a ir melhorando. E aí, para esses pacientes, você pode fazer a clorpromazina, que é o Amplictil, 25 mg VO ou IM. Você pode fazer até 3 doses. Na hora que chegar, então chegou um paciente, você caracterizou que é uma enxaqueca crônica, é aquele paciente que já tem histórico, doutor, eu tenho enxaqueca, de uns meses para cá eu tô tendo todos os dias praticamente, ou dia sim, dia não, aí você já, mais de 15 dias nos últimos 3 meses, 15 dias por mês, a cabeça já começa lá, fala, puxa, eu tô tendo que tomar analgésico todo dia, eu tomo Cefalive, tomo Ormigrem, todos os dias, já começa, é uma cefaleia, é uma enxaqueca crônica. O que você vai fazer? A primeira coisa, o senhor vai parar, a partir de hoje, ou senhora, vai parar, não vai tomar mais nada. Mas como? Não vai tomar nada. Vamos fazer agora um Amplictil, vai te ajudar, ele ceda um pouquinho, vai te ajudar a melhorar a dor, para você já passar com a dor melhor hoje, e a partir de hoje não vai tomar mais nada, evitar o estresse, é complicado, mas é a orientação que você tem que dar. Tentar dormir bem, se alimentar bem, tomar bastante líquido, fazer atividades relaxantes, fazer yoga, pilates, fazer jardinagem, mexer no jardim de casa, qualquer coisa que seja relaxante para você, isso pode te ajudar a parar. E não tomar analgésico anti-inflamatório de jeito nenhum, senão não vai melhorar, tá? Então assim a gente finaliza o terceiro passo, que é justamente o passo de tratamento, que vocês já estão sabendo tudo, estão brilhando. Vamos partir para o nosso checklist aqui, ok? Não tem como errar. Não, com o checklist aqui, aí que vocês vão fixar de uma vez por todas, então já prepara aí para fazer o print da página, faz o print que aqui sintetiza tudo que a gente falou hoje, para vocês, a partir de hoje, todas as vezes que estiverem de frente com o paciente com uma cefaleia, já começar a brilhar uns pontinhos na cabeça. Primeira coisa, cefaleia é primária ou secundária? Já na hora. Tá, se é primária, qual delas? Porque dependendo, eu sei o que eu tenho que fazer de medicação. Eu sei que enxaqueca eu faço quase de tudo. Tensional, só analgésico anti-inflamatório. Se for em salva, oxigênio. Olha que legal que já fica, a cabeça começa a ficar a mil já. Então vamos lá. Os 3 passos da cefaleia que vocês vão partir de hoje para sempre vão lembrar. Primeiro passo é a gente diferenciar a causa secundária da primária, porque essa manifestação pode ser algum sintoma de uma outra doença e a gente precisa excluir isso. Como que a gente vai excluir? Através do SNOOP. Sintomas sistêmicos, sintomas neurológicos, idade, começo, início, primeira crise e mudança no padrão. Então, lembrar do SNOOP. Se qualquer um desses você achou alguma coisa de diferente, paciente com mais de 50 anos, fazendo o primeiro episódio, uma dor que começou fugindo um pouco do padrão, tem sinais sistêmicos, racho cutâneo, está tendo febre, tendo alguma outra petequia pelo corpo, é um paciente que merece investigação. E eu destaquei principalmente, mas isso vai de caso a caso, você fazer uma tomo de crânio e um líquor. Tá? Mas isso vai de caso a caso, depende de cada uma daquelas outras situações que a gente viu. Porque, por exemplo, na trombose venosa cerebral, tomo vai dar normal e o líquor vai dar normal também. Você precisa fazer uma anjo-TC, mas aí é mais específico, é só para a gente ter essa ideia, visão geral. Então, primeiro passo, primária ou secundária? Segundo passo,
Tá legal, eu descartei secundária, mas qual primária que é? Porque isso vai ser importante para o terceiro passo. E das três, você falei as primárias, eu destaco os três grandes grupos principais que seguem um certo padrão. Primeira delas é a migrânia, a famosa enxaqueca, com as suas 5 fases características, mas lembra, 3/4 dos pacientes, 75%, não tem aura, então não segue todas as etapas, mas já é alguma coisa para você ter em mente, você ter aquele padrão, alguma coisa que for um pouquinho diferente, mas você sabendo o padrão, você adequa. As fases, primeira, sintomas premonitórios, agitação, inquietude, o paciente pode ficar com compulsão alimentar, pode ficar com déficit de atenção. Segunda, a famosa aura, que são aqueles sintomas neurológicos complexos, pode ser visual, auditivo, geralmente é visual, pode ser sensitivo. Aí vem aquela dor característica, latejante, unilateral, forte intensidade, ela é hemicraniana e associado com sintomas que vem junto, náusea, vômito, fono, fotofobia, e a hora que termina o paciente fica prostrado, exausto, precisa de algumas horas às vezes para poder se recuperar. Até um adendo aqui, quando vocês atenderem pacientes na emergência com enxaqueca, merece atestado depois, porque o paciente realmente não fica em condições de trabalhar, tem que passar atestado, precisa ir para casa, precisa ir em um lugar escuro, manter para poder descansar realmente daquele estresse todo. Então essa é a clássica enxaqueca, migrânia. Outro tipo, cefaleia tensional. Essa é a mais frequente, é o dia a dia, o paciente que chega, é aquela dor na nuca, aquela dor cansada. Alodínia, que é a alteração da sensibilidade, fica com uma sensibilidade dolorosa. Então esse paciente aqui é o dia a dia do pronto-socorro e boa parte deles, não a maioria, vem com a pressão mais elevada. E o que todo mundo faz? Vai, manda um antihipertensivo e às vezes nem passa analgésico. Meu Deus, está tratando uma dor de cabeça com antihipertensivo. Não tem relação alguma, mas vocês vão estar sabendo que não tem relação. Essa é a mais frequente, é uma dor mais chata, moderada, geralmente contínua. Ela é bilateral, geralmente occipital, pode ser frontal ou pode ser holocraniana. E por último, a cefaleia em salva, que são homens, jovens, aquela dor lancinante, pode durar de 15 a 180 minutos, várias vezes num dia, ou pode durar aí de 2 a 3 meses, então fica dando em salvas, por isso que é a cefaleia em salva. E esse paciente ele vai estar com aquela cefaleia intensa e rinorreia, hiperemia, edema palpebral, pitose, tudo associado, ou ainda agitação e inquietude, fica andando de um lado para o outro. Feito essa diferenciação das principais grandes grupos, a gente parte para o terceiro, que é o tratamento. E aí vocês brilham como? Pensa o seguinte, terceira etapa do tratamento. Enxaqueca, vamos fazer tudo. Então você faz analgésico, faz anti-inflamatório, faz dimenidrato, o dimenidrina, Dramin B6, que é o mais comum, pode fazer metoclopramida, pode fazer ondansetrona, pode. E o Sumax, 6 mg subcutâneo. Lembrando que aqui, se for mais de 72 horas, você pode fazer dexametasona e naqueles casos crônicos você pode fazer uma dose de Amplictil. Esse é o A. E para o B, o que a gente faz, que é a cefaleia tensional? Só analgésico e anti-inflamatório. Olha que legal que ficou o esqueminha. E o C, a gente faz mais oxigênio. Então, em salvas, lembrar sempre de fazer o oxigênio e você pode associar o Sumax 6 mg subcutâneo ou 50 VO. Tá legal, pessoal? Com isso, olha como que finaliza, olha como que a cabeça fica ali, ó, já com os pontinhos só esperando para brilhar. Vão brilhar nos casos clínicos? Ó que legal. Na hora que vocês começarem a ler já os casos clínicos, parece que aquilo que a gente falou, que destacou, parece que vai estar escrito maior, já vai estar brilhando para vocês. Opa, peraí, eu sei o que é isso aqui, esse outro sintoma, essa outra queixa. Cabeça vai a mil. Vocês vão ver isso que é bacana, porque aí para vocês vai brilhar. Mas você vê que no geral as pessoas, vocês vão se deparar com isso no atendimento, muita gente que parece que para a pessoa não brilhou. Por quê? Porque ela não tem aquele conceito, ela não tem aquela sequência, então realmente para ela não brilha. Vamos lá, vamos brilhar. Atendi um paciente com cefaleia em salva, mandei colocar O2, a enfermeira brigou comigo porque ela estava saturando bem, não precisava. Aí, tá vendo, Julia? Aí era hora de você explicar um pouquinho, falou, olha... Não é pela saturação, é o tratamento padrão para esse tipo de cefaleia. Coloca, por favor, você vai ver que melhora. Vamos lá, vamos para o primeiro caso clínico. Felisberta, 48 anos, está com uma cefaleia há um dia,
moderada intensidade, tipo aperto, principalmente em região occipital, sem fator de melhora ou piora, falou que estava fazendo as coisas de casa, continua fazendo. História de hipertensão. Na triagem, ela chegou para você com essa história. Você já vem e recebe lá na triagem. Frequência cardíaca 86, PA 170 por 100, frequência respiratória 16. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer para a dona Felisberta tá ali na sua frente com isso aqui, ó? Doutor, ó, com a dor aqui, sabe aquela dor chata? A dor chata veio piorando, e aí começou a doer a nuca aqui, ó, eu faço assim, ó, nossa, dói tudo aqui essa parte. E aí, senhor, viu? Ó, minha pressão, 17 por 10, a pressão é danada, e quando ela sobe aqui, eu sinto ela aqui, ó, a hora que começa a sentir aqui, eu falo, minha pressão, é minha pressão que tá doendo. E aí? Primeira coisa, dona Felisberta, a senhora tem algum outro tipo de doença? Já teve esse tipo de dor de cabeça antes? Ah, meu filho, eu tenho, de vez em quando eu tenho essa dorzinha aqui, ó, o dia que eu trabalho muito em casa, ninguém ajuda, sabe como é que é? Ela começou, ele já tá, não tem nenhum fator, tá sentindo mais alguma coisa, mão fraca, alteração na visão? Não, só isso aí mesmo. Pronto, mas vamos lá, primeira coisa a gente pensar no Snoop. Tem sintoma sistêmico? Tem febre? Alteração na pele, alguma outra queixa? Não. Tem algum outro sintoma neurológico? Falou mais nada, a gente faz o exame, vamos ver pupila. Uma coisa que eu acabei não falando, eu vou até falar no outro caso clínico, a gente fazer fundo de olho, eu sei que não tem oftalmoscópio em todos os lugares, se tiver vale a pena, porque se a papila estiver borradinha, é bem característico, você põe fácil para ver isso. A hora que você coloca, você vê aquela papila borrada, isso já te ajuda também a pensar em alguma causa secundária. Mas aí você faz exame neurológico, não tem rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski negativo, tudo negativo. Paciente com menos de 50 anos não entra, ela tem 48, aqui no Older é menos 50. O episódio não é o primário, ela já teve outras vezes e não mudou o padrão. Então o Snoop negativo, o que ela está tendo? Cefaleia do tipo tensional. O que a gente vai fazer para ela? Doutor, mas e essa pressão dela? Ela não está nem em urgência hipertensiva. A gente já viu na live de crise hipertensiva que mesmo se tivesse em urgência hipertensiva, só teria indicação de abaixar a pressão se ela tivesse algum outro fator de risco para dissecção de aorta, para romper um aneurisma. E ela nem em urgência hipertensiva não está. Dona Felisberta, vamos fazer o seguinte, essa pressão da senhora está alta porque a senhora está com dor. Não é porque eu estou com a pressão alta porque você está com dor de cabeça. Não é, dona Felisberta. O que a gente vai fazer? Vou passar para a senhora a medicação, a senhora vai ficar quietinha, esperar em repouso, garanto para a senhora que vai abaixar um pouquinho, mas olha só um adendo. A pressão da senhora normalmente é quanto? Então, minha pressão normalmente é 15 por 10. Então, dona Felisberta, tá até normal, não vai baixar muito mais do que isso, a senhora vai continuar com 15. A senhora precisa ir para o ambulatório depois, mas isso é uma outra conversa. O que a gente vai fazer aqui? Vamos passar um padrãozinho para ela, ó, dipirona, 1 grama, pode ser venoso, ela tá lá, fala já. E vamos passar algum outro anti-inflamatório, já entrar aí. Podia fazer só dipirona? Podia. Pode fazer só algum diclofenaco, por exemplo, que é bem frequente. O diclof, 75 miligramas, IM. Tem paciente que prefere IM. Não, doutor, faz uma injeção que é a boa, injeção que melhora mesmo, então você já manda lá 75 miligramas IM. Pronto, e deixa ela no repouso. E essa pressão? Esquece, isso aqui não... Até afere depois, se estiver mantendo 17, caiu para 15, ótimo, você vai orientar ela aí para o ambulatório, mas aqui não tem indicação de investigar, de fazer nada. Típica cefaleia do tipo tensional, típica. Alguém faria alguma coisa diferente? Quer passar um calmante para ela? Não precisa, não tem indicação. A gente vê também com frequência passando diazepam para o paciente. A não ser que o paciente esteja com uma crise de ansiedade, com alguma crise, aí você passa. Se não tiver, ela não tá. Dona Felisberta, a senhora está ansiosa? Não, eu não, tô tranquila. Para que você vai passar então? Então não passa, não precisa. Cetoprofeno? Pode ser. Cetoprofeno, 100 miligramas. Só lembrando que o cetoprofeno, para fazer venoso, precisa obrigatoriamente colocar um sorinho fisiológico de 100 ml, tá? E aí corre em 10 minutinhos. Pode ser. Dramin? Olha, Dramin vai deixar ela um pouquinho sedada, ela não está com nenhuma queixa. Um adendo, geralmente, cefaleia do tipo tensional não evolui com sintomas associados, fono, fotofobia ou náusea ou vômito. Mas pode ter também, principalmente cefaleia frontal, pode evoluir com algum desses. Aí se ela tivesse tendo isso, você até poderia passar. Não está errado, mas eu acho que nesse caso não teria indicação. Não vou falar que está errado, mas
não vai resolver, porque aqui não é uma enxaqueca, não precisa de uma coisa a mais, é analgésico e anti-inflamatório, tá? Pode ser paracetamol também, paracetamol é oral, né? E às vezes o paciente foi até lá, ela quer tomar alguma coisa, mas pode, não tem problema, 750 mg via oral. Se for alérgica de pirona, Carol, pode, com certeza, vai passar paracetamol. Importante perguntar sempre, ó. 2 perguntas para vocês colocarem na cabeça para o resto da vida de vocês. Alergia, perguntar sempre, escrever no prontuário, perguntar para o paciente e atendeu mulher idade fértil, perguntar se a menstruação está atrasada. Isso de rotina, tá? Vocês sempre perguntarem isso. Todo mundo brilhou, vamos lá, vamos mais um caso clínico, vamos lá, mais um, tem mais 3 ainda, hein? Vamos lá, mais um pra gente aqui, ó, finalizar. Todos vocês estão brilhando, tá brilhando na cabeça de vocês. Paciente Juarez, 43 anos, relata dor na região do olho esquerdo, forte intensidade que começou há 1 hora. É o 2º episódio em 2 dias. Relata ainda que o olho está vermelho, o olho esquerdo está vermelho e que o nariz está entupido desse mesmo lado e não consegue ficar parado, ele está agitado. Torto, nossa, tá doendo demais aqui, ó. Tá doendo aqui essa região, meu olho tá aqui, ó, tá esquisito, doendo aqui na cabeça, esse meu olho aqui, ó, tá meio vermelho, esse nariz entupiu desse lado, olha aqui, ó, eu tô achando até que tá meio vermelho aqui meu rosto, não sei, e a segunda vez, uma outra vez deu 1h30, parou, e aí eu fiquei preocupado, ia procurar atendimento, não fui, mas aí eu falei, não vou não, melhorou, parou, voltei, ficou tudo normal, mas aí hoje de novo, foi anteontem, hoje, nossa... Eu vim aqui ver, porque deve ser alguma coisa e não tenho posição, fico aqui, ó, tá doendo demais, e aí? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer com o Juarez? Tá ali, não para de... Peraí, Juarez, para um pouquinho aqui, senta aqui, vamos bater um papo. Não, doutor, não aguento aqui, ó, nossa, eu não aguento ficar parado, tá doendo isso aqui, vamos fazer alguma coisa aqui que tá doendo demais, meu olho, tá doendo aqui, ó, na verdade é a cabeça aqui, ó, não sei, tá esquisito, e aí? Galera brilhando aqui já, meu Deus, brilhando, tá vendo? Juarez ia sair faceiro, vocês estão brilhando. Olha como que fica legal, pessoal. Certeza que a hora que vocês estiverem de frente com o paciente de vocês, olha que bacana isso, vocês poderem atender tranquilamente, com facilidade e poder resolver o problema do paciente da maneira correta. Isso que é o mais bacana, o mais gratificante, assim, vendo vocês conduzindo, vocês fazendo e fazendo certo, tendo tranquilidade, podendo deixar no esqueminha na cabeça, fez o passo 1, excluiu aqui, tem nada que chama a atenção do Snoop, a gente sempre lembrar de fazer o Snoop, não tem nada que chama atenção a princípio, ele falou que teve outra vez, você até perguntar se já teve algum episódio assim antes, traria talvez para você pensar aqui no início, mas a princípio não, aqui com essa história. Então a gente descarta. Passo 1, primária ou secundária? Fez o Snoop, primária. Passo 2, qual primária? E tá bem característica de insalva. Homem, 40, próximo dos 40 anos, paciente jovem de 20 a 40, ele tem um pouquinho mais, até foge aqui um pouquinho, mas é homem, dor lancinante, então é a cefaleia intensa, periorbitária, mais algum daqueles sintomas, hiperemia conjuntival, edema palpebral, lacrimejamento, rinorreia ou congestão nasal, ou ainda inquietação, ele está com os 3, ele está desse jeito, está gritando para vocês, doutor, tô com uma cefaleia em salva, só faltava ele falar isso para vocês. E aí, cefaleia em salva, aí, puxa, desculpa, esqueci o nome que mandou aqui, que a enfermeira falou que estava saturando bem, você precisa orientar, falou, olha, isso é uma cefaleia em salva, então, para cefaleia em salva, a recomendação é fazer oxigênio, pode pôr, por favor? Então, olha só, você vai colocar na prescrição O2, pode pôr 10 litros por minuto em máscara não reinalante por 20 minutos. Ah, tem sumatriptano, tem Sumax aí? Tem. Então, vamos fazer, vai. Tá com muita dor, vamos fazer já um Sumax, 6 miligramas, subcutâneo. Ah, doutor, não tem ampolinha, não tem a seringuinha pronta subcutâneo. Não, então vamos fazer 50 miligramas VO. Lembrando que pode repetir ainda mais uma vez. Pronto, brilhou no atendimento. E o duro é isso, né, que ela colocou aqui falando que a enfermeira, tá vendo, não tem nem ideia, não sabe nem o que é uma cefaleia primária, secundária, os tipos de cefaleia primária. Então, nesse tipo de situação, uma coisa bacana para o dia a dia de vocês, não cria atrito, não deve se fazer isso, sabe, brigar com quem está ali da equipe, não, nada disso. Vocês conseguem
se impor através de respeito, tratando as pessoas com respeito. Então trata a enfermeira, o técnico de enfermagem, está todo mundo ali pelo um bem comum, que é o paciente. Então você sabe que isso é o melhor para o paciente. Se você chega e briga, você não sabe nada, eu sei que é isso, vai adiantar alguma coisa? Vai melhorar o ambiente de trabalho? Não vai. Então vale a pena fazer isso? Não. Simplesmente você se impõe assim, olha, faz por favor, vou colocar aqui na prescrição, porque é isso que tem que ser feito. Depois, se a pessoa te der abertura, você vai lá e fala, não, é que isso é um tipo de cefaleia específico, que chama cefaleia insalva. É bem característico, dá em homem, é desse jeito, e o O2 é o mais recomendado. Se ela te der abertura, você fala. Se não der, simplesmente pede para fazer sua prescrição, mas não cria atrito não, que é ruim isso para o lugar de trabalho. Eu vejo, às vezes, isso não é frequente, não vamos generalizar não, mas tem colega, às vezes, que é bem ríspido com a equipe, sabe? Se impõe através disso, através de ser ríspido, de ser grosseiro. Isso é muito ruim, muito ruim. E acaba que o pessoal da equipe começa a querer, vamos falar assim, boicotar porque é um cara desagradável e vai prejudicar no final das contas o paciente. Então vocês têm que pensar em primeiro lugar no paciente. Para isso, que a equipe esteja funcionando adequadamente. E você ali, coordenando isso tudo, tem que dar o exemplo. Então não é sendo grosseiro, mal educado que você vai dar o exemplo, tá? Então aqui era para pedir fazer o O2, por favor, coloca na prescrição, leva, pede para fazer e pronto, é a sua conduta. Vamos brilhar, terceiro caso, opa, falta 13 minutos, vamos lá, terceiro caso clínico. Dona Orsina, 34 anos, com dor de cabeça forte, do lado direito da cabeça. Parece que o coração tá aqui, doutor, tá aqui, ó, tá aqui, ó, sinto. Não é possível, eu acho que eu tenho outro coração aqui na cabeça. Às vezes ela tá apaixonada demais, às vezes ela tem outro coração. Começou há 12 horas. Acompanhado de náuseas, vômitos, fala que não aguenta barulho. Fala, nossa, eu vindo pra cá, o cachorro começou a latir lá do meu... Nossa, parecia que latia aqui dentro da minha cabeça, aqui, ó, desse lado, junto com o coração aqui, ó. E que já teve episódios, ele falou, doutor, já tive outras vezes, às vezes dá desse lado, às vezes é desse, eu não lembro a última vez que eu tive, mas a última vez foi desse lado, agora tá doendo aqui do lado direito, ó, e tá assim, ó. Nossa, tá assim, tá ruim, meu Deus do céu, ó, não tô aguentando mais. Frequência cardíaca 92, respiratória 18, PA 14 por 100. Ah, então foi isso, gente. Aí, então é isso, não é? 14 por 10, tá aqui, ó, o culpado. Por isso que ela tá com essa dor de cabeça. E ó que não é aquela dor de cabeça na nuca, hein? Mas aqui na frente, ué, não tá 14? Tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus, com uma dor dessa que ela tá, se tivesse normal a pressão, era melhor estranhar realmente. Agora 14, tá ok, tá? Podia estar 15, 16. Não é isso o problema. E aí? Vamos ver aqui o que chama atenção pra gente na nossa cabeça? Primeira coisa, uma cefaleia importante, a paciente tá lá, tá de óculos escuros e fala, doutor, nossa, eu não tô nem aguentando aqui, ó, o barulho tá demais. O que a gente, primeira coisa pra fazer? Snoop, vamos ver aqui se tem algum fator, vamos primeiro diferenciar, isso é uma cefaleia primária ou secundária? Tem sintoma neurológico, sintoma sistêmico? Tá tendo febre, tá tendo dor no corpo, tá tendo... Não, doutor, tava boazinha, não tava sentindo nada. Na verdade, doutor, o senhor me perguntando, eu comecei há umas horas atrás, sabe, me deu vontade de comer um doce, nossa, eu fui atrás e fiquei, passei o dia, algumas horas comendo doce. E eu tava cabeça meio avoada, tava, sabe, cabeça assim, não conseguindo prestar atenção nas coisas. Tá, eu já ouvi falar isso, hein, já ouvi alguma coisa com isso daí, ó, de déficit de atenção, de compulsão alimentar, irritabilidade. E eu tô brava também com meu namorado, nossa, eu não podia nem ouvir a voz dele que eu já ficava nervosa, olha só. Você já, opa, legal. Tem algum sintoma neurológico, alguma alteração visual, tem algum déficit focal, meningismo? Não. Paciente com mais de 50 anos, eu ia até falar velho, nem é velho, pelo amor de Deus, mais de 50 anos ainda é jovem. Paciente com mais de 50 anos? Não. É o primeiro episódio? Não. Mudou o parâmetro? Não, ela mesma falou, doutor, tem hora aqui de um lado, do outro, mas já tive de outra vez. Então não mudou o parâmetro. Então Snoop, negativo. Então vamos partir para o passo 2. Qual tipo de cefaleia das 3 grandes grupos que mais se assemelha a isso? Sintomas premonitórios, falou de compulsão, não teve aura, ela não queixou de nada no olho, no ouvido ou sensibilidade, não mudou. Mas aí já veio
o episódio de cefaleia, fase 3, e sintomas associados, fase 4, fono, fotofobia, náusea, vômito, tá completo, tá escrito para vocês aqui um caso de cefaleia de migrânia, de enxaqueca. Para finalizar, assim, ó, matar a pau, se é ou não é. Ô, Orsina, me fala o seguinte, uma perguntinha, uma só, uma aqui, ó. Alguém na sua família tem isso daí? Ah, doutor, vixe, minha irmã, minha mãe, minha tia, minha avó. Pô, você não precisa falar mais nada, né? Se ela jogou pra você assim, ó, eu estou com enxaqueca. Ponto. Alguém veio com alguma dúvida? Nenhuma. Tipo pulsátil, hemicraniana, forte intensidade, teve aí sintomas premonitórios, tá descrito pra você o clássico. Olha como que fica legal, gente. Você bate o olho nisso. Já tem que vir lá, Snoopy, você já vai batendo o olho conforme ela vai falando, vai examinar, fazer um exame físico bacana para ver realmente, descartar alguma outra alteração, isso já começa, né? Fala, não, realmente não tem nada para secundária, isso é um clássico enxaqueca, já descartei. Vamos fazer uma prescriçãozinha para ela? Ó, ela tá nauseada, vamos começar com Dramin. Vamos colocar então, ó, soro fisiológico, lembrar de fazer hidratação, isso é um dos pilares bacana para fazer, ela é jovem, vamos colocar 500 ml, Dramin de menidrina, vamos colocar Dramin, que eu 50 miligramas, IV, pode colocar aí em 20, 30 minutos, vamos colocar 20, ela é jovem, pode correr 500, não vai fazer diferença. O que mais? Ô, Orsina, sua menstruação está atrasada? Não, doutor, não está não, eu uso DIU, não está atrasada. Você tem alergia de algum remédio? Não tenho. Vamos embora com uma dipirona aqui então. 1 grama, IV lento. Você precisa saber qual o anti-inflamatório que tem lá no seu local. Vamos colocar um cetoprofeno. 100 miligramas. Lembrar que tem que, se você for fazer IV, tem que diluir num sorinho de 100 fisiológico para fazer. E vamos fazer. Esperar. Fez. Dali 1 hora. E aí, Ursina, melhorou? Como que tá? Ah, doutor, melhorou. Não passou totalmente, mas melhorou bem. Oh, maravilha. Orientar a alta, ó, procura um ambulatório, isso é uma enxaqueca. Você tem como, o ideal é você fazer um acompanhamento, pode ir para o OBS, se for o caso, encaminha para o neuro, para poder ter algumas medicações que não deixam entrar em crise, talvez valha a pena você fazer. Vamos ver em quanto tempo você está tendo crise, mas isso é coisa para investigar. Se orienta. Ah, não, doutor, não melhorou. Melhorou muito pouquinho. Passou 1 hora, já fez medicação, nada. Vamos lá. 6 miligramas Sumax subcutâneo. Doutor, não vai fazer um tramal, não? Faz um tramal, uma morfina. Que legal aqui, ó, não melhorou. Você entrar com opioide? Não fazer. Vai usar o Sumax. Pode repetir, daqui 1 hora você pode repetir se não tiver melhorado. Em último caso, mas aqui eu acho que melhoraria um Amplictil. Mas antes do Amplictil, fez isso tudo. Não melhorou? Caminhar para investigação, tá? Pode ser um estado migranoso, tem que descartar uma causa secundária, mas fazendo isso aqui, ó, vocês iam brilhar. Ah, e se a dor tivesse começado há mais de 72 horas? Poderia acrescentar dexametasona, se tivesse há mais de 72 horas, que aí seria realmente um estado migranoso, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, porque a gente tem 6 minutinhos. Vamos. Esse aqui, ó, um caso escrito de enxaqueca. Vamos para o último caso clínico? Vamos ver se vocês estão brilhando mesmo, como é que tá? Naproxeno. Adriele, pode fazer naproxeno, mas no lugar do cetoprofeno. Naproxeno, dose de ataque 500 miligramas e depois você pode passar de 6 em 6, 250 miligramas. Mas no lugar do cetoprofeno. Não se usa 2 tipos diferentes de anti-inflamatório, tá? Não associar, eu fiz cetoprofeno, melhorou, vou fazer diclofenaco? Não. Vou fazer naproxeno? Não faz. Ou você faz um ou outro. Anti-inflamatório, se você aumenta a dose ou você associa 2, você só aumenta o efeito colateral e não aumenta o efeito analgésico. Então não deve usar 2, tá? Da mesma classe, só 1. O que você poderia repetir? Dipirona mais 1 grama. Amplictil, poderia fazer? Até poderia, mas o Amplictil é mais para cefaleia crônica, tá? Não é assim de praxe. Se não melhorasse depois disso tudo, a tendência é encaminhar, e a orientação da Sociedade de Neurologia é encaminhar para investigar. Vamos para o último, senão não dá tempo aqui, ó. Último, brilhar com chave de ouro. Agora não, é brilhar. Vamos lá. Janielson, 57 anos, dor de cabeça forte há 2 horas. Região frontal. Tá doendo aqui, ó. Relata ainda que tá com a visão meio embaralhado, vendo 2 coisas e acompanhado de náuseas. Nega episódios anteriores. É mecânico, tabagista.
A mulher dele fala uma coisa que chamou a atenção ali na conversa. Doutor, meu marido não é de reclamar. Imagina, ela falando isso, aí você olhando, Janiel, 57 anos, que esse cara tigrão, que não procura atendimento, que, em último caso, mecânico, tabagista, 2 maços por dia, história de hipertensão, mas sem uso de medicação. Frequência cardíaca de 100, respiratória 18, PA 17/11. E aí, pessoal? Vamos pensar aqui, ó, porque senão vai acabar o tempo. Primeira coisa, peraí. Paciente, 57 anos, o que me chama a atenção, assim, ó, que já brilha, grita para mim? Esse dado da esposa é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Não teve episódio prévio, não tem. Visão dupla, tá com diplopia. Falou, peraí. Náusea, pode ser pela dor forte. E nega episódios anteriores. Gritou para mim o quê? O Snoopy. Então aqui, ó. Tem sintomas sistêmicos? Por enquanto não, a gente faz exame físico, não tem. Tem sintoma neurológico? Tá com diplopia. Isso aqui é algo que chama atenção. Peraí. E aí eu dou um detalhe para vocês. Você coloca ele deitado lá, você vai fazer aqui, ó. Levantar aqui, ó, para ver meningismo. Levanta a perna também. Outro, se tá com sinal meníngeo também. Meu Deus, tá gritando para você. Peraí. Idade, older, acima de 50 anos, positivo. Onset, primeira crise. Sim, é o primeiro episódio que ele está tendo. Mudança do padrão. Não, pattern. Porque mudança do padrão não, porque ele não tinha antes. Gente, isso aqui é um caso que tem que investigar até prova contrária. Hemorragia subaracnoideia, um AVE hemorrágico. Até prova contrário, tá com meningismo, dor forte, começou súbita, intensa, forte intensidade, algum vasinho rompeu. Essa pressão tal, então vamos abaixar a pressão, porque se for hemorrágico tem que abaixar? Sem tomografia não. Então esse aqui é um paciente que direto para tomografia. Pessoal, tá acabando o tempo, muito obrigado pela presença de todo mundo aí, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar um print aqui, me deixa comentário, vai lá, coloca o que você achou de bacana, o que você achou de complementação em algum desses casos clínicos. Eu gosto quando vocês colocam lá, me ajuda para as próximas lives. Quem fez resumo, marca o @médico na prática e coloca lá. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, eu estou mandando material agora para vocês, tá? E qualquer dúvida, deixa no feed desse post que eu vou lá e respondo para vocês. Pessoal, uma ótima semana, excelente para vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo, foi top demais. Até a próxima live.